Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Com a Palavra Podcast. Estamos no episódio 60 e hoje eu tenho a alegria de receber duas mulheres muito especiais que estão trilhando a linda jornada de levar amor e cura, o amor transformador de Deus, através da conferência O Amor Cura. E hoje você vai descobrir como é que essa conferência funciona, qual é o propósito, você vai conhecer um pouquinho da vida delas. Você clicou, você já sabe de quem eu estou falando de Juliane Silva e de Bruna Monastirski, que são mães, são esposas, são filhas, e eu vou deixar que cada uma se apresente um pouco para que vocês as conheçam melhor. Juliane, vou começar com você, que está estreando, né? Bruna já é de casa. Fica à vontade, Juliane. Bem, boa noite, né, a todos. Eu sou Juliane, eu sou mãe de Laura, mãe de Beatriz, sou esposa de Gustavo. Somos casados, vai fazer 20 anos, para a glória de Deus. Sou funcionária pública também, né? Além de ser mãe, esposa, funcionária pública do Tribunal de Justiça, né, Bruna? Somos colegas da mesma instituição. Sou discípula de Cristo, né? Já escrevi um livro, não digo que sou escritora, não, mas já escrevi um livro. O Senhor já colocou no meu coração escrever outro, mas estamos procurando tempo. Os projetos vão surgindo e vão tomando conta das nossas vidas. E sou teóloga, pedagoga, professora de escola teológica para mulheres. E estamos aí, né, iniciando esse projeto que nasceu no coração de Deus e ele veio para o coração das pessoas, né? Amém, amém. E Bruna Monastirski. Me apresentar de novo, né? De novo. Bem, para quem não me conhece, eu sou Bruna, sou casada com Walter Cleison, sou mãe de Júlia, de Helena, de Rafael, de Ian. E sou também servidora pública, enfim, bacharel em ciências sociais, em direito. Mas eu costumo dizer que minha paixão, depois de estudar em tantas áreas, minha paixão é o estudo da palavra de Deus. Então é isso que eu amo estudar. E estou na conferência Amor Cura também. O Senhor confirmou no meu coração, né? A gente vai contar essa história. A necessidade de falar sobre esse tema, a necessidade de levar as pessoas a algo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. E abracei esse projeto e estou profundamente impactada com aquilo que o Senhor tem feito. Então, acompanhe o episódio que você vai ser muito abençoado. Amém. Porque no dia de hoje, né, que estamos gravando esse podcast, a conferência já começou, né? Já deu start, tivemos no dia 30 de agosto a abertura oficial da conferência e hoje nós vamos conhecer nesse episódio um pouquinho como funciona, qual o propósito, como foi, tudo começou. Vou começar por Juliane de novo. Como foi assim essa entrega do Senhor nas suas mãos? Como foi que você recebeu assim do Senhor esse presente? É um presente, né? É um presente. Você disse tudo, Aline. É um presente. E algo que o Senhor comunicou a nós, né? Eu acredito que, assim, o Senhor falou comigo em relação a isso, a esse projeto, mas eu acredito também que, de alguma forma, Ele falou também no coração das outras que estão nessa equipe, né? Principalmente Bruna, que o Senhor tocou no coração dela, ela vai falar, acredito, para ministrar sobre isso. E foi muito interessante como tudo aconteceu. Bem, quando eu me mudei para hoje o local onde eu moro, Central Park 2 ali, Parque das Nações aqui em Parnamirim, eu, assim que mudei, eu vinha de uma rotina de caminhadas e atividades físicas. Não estava acostumada ainda, não tinha retornado, tinha acabado de chegar naquele local e não estava ainda acostumada com a rotina de academia. E aí eu comecei, para não parar, porque eu sempre tive, né, atividade física assim frequente.
E aí, dentro do condomínio, assim que eu cheguei, eu comecei a caminhar. E essas caminhadas foram muito especiais para mim nessa época, porque eu caminhava sempre à noite, bem tarde da noite mesmo. E eu comecei a colocar no fone hinos, e eu comecei a orar. E eu ia orando, caminhando e orando e louvando. Eu acho que até os meus vizinhos, quando me viam, eu sempre com os olhos fechados, muitas vezes. E foi durante essas caminhadas que o Senhor começou a trazer isso ao meu coração. Só que, inicialmente, a gente acha que, sei lá, é algo que... Não sei, será que isso é algo que está vindo do meu subconsciente? A gente pensa tantas coisas, a gente costuma pensar muitas coisas, menos que a voz do Senhor, né? Quando a gente tem um certo temor. Uhum. E eu fiquei, né? E sempre que eu vinha essa palavra, vinha esse direcionamento para que eu pudesse estar ministrando dentro dessa área de cura, das feridas da alma, das dores. E aí eu comecei a orar mais especificamente por isso. Tipo, Senhor, o que é que o Senhor quer? Por que o Senhor está me levando para esse direcionamento? O que é que o Senhor quer? E Aline, e aí o Senhor foi dizendo, assim, não foi falando audivelmente, mas ele foi me mostrando os caminhos, me mostrando literatura, me mostrando vídeos, me mostrando como fazer. O Senhor foi me dando os louvores, o Senhor foi me dando a estrutura, 1 dia, 2 dias. E aí eu comecei a ver que era algo grande para mim, que nunca tinha organizado. Eu prego. Com 1 ano que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, 1 ano depois eu comecei já a pregar. Então eu prego há 20 anos, porque eu tenho 21 anos de evangelho. Assim, a gente começa bem incipiente, né? Não é aquela mensagem, mas começa de algum jeito, né? O que importa é começar. Não despreze os pequenos começos. Os pequenos começos. E eu, durante todo esse tempo, hoje eu faço parte do departamento de ensino da minha igreja e já ocupei algumas funções na igreja, mas eu nunca fui de organizar um evento dentro da igreja. Por mais simples, um culto de jovens, eu nunca organizei. Certo? Vai ter um culto de senhoras, um congresso. Eu sou aquela que vou ali ministrar, mas eu nunca soube o que é organizar, o que é pensar em detalhes. E quando essas coisas começaram a chegar para mim, eu disse, eu não tenho condições de fazer isso. Eu fui muito sincera com o Senhor, eu disse, eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, porque eu comecei a ver que era algo muito grande para mim mesmo. Pode até ser que não seja para outras pessoas que já estão acostumadas a promoverem eventos de uma magnitude maior, assim, vamos dizer. E aí eu disse, Senhor, eu preciso de pessoas. Se o Senhor quer que isso aconteça, eu preciso que o Senhor mande pessoas. E aí eu comecei a orar por isso, né? Fiquei orando. Mas sabe aquela coisa bem longe? Senhor, isso vai acontecer, eu acho que daqui a sei quantos anos. Não vai acontecer agora. Mas era impressionante como o Espírito Santo me inquietava com isso. E aí um belo dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho com Bruna. Só que eu vou deixar ela contar essa parte. Tá certo. E antes de ter esse sonho, o Senhor já tinha me mostrado Bruna. E o Senhor dizia, convide ela. Fale com ela. E eu dizia, Senhor, mas Bruna é muito ocupada. Ela é mãe. Ela também prega. Ela dá aula. Muito ocupada. Eu disse, eu acho que ela não tem condições. Assim, não é que ela não tivesse condições. É que não tivesse agenda para um evento que eu sabia que assim, era especial. E assim, que iria exigir tempo e trabalho da gente. E dedicação, e oração, e jejum. E então eu fiquei na minha. Não fui atrás. E aí um dia a Bruna liga pra mim. Eu tinha postado um livro. Inclusive eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre esse livro. E eu até falei para as pessoas, tem um projeto nascendo. E muitas pessoas falaram comigo, eu quero participar, eu vou. Mas assim, uma coisa que pra mim não era ainda palpável. Era alguma coisa bem distante. Sim. Não, eu não achava que ia acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu não achava nada disso. E aí Bruna liga pra mim perguntando se eu podia emprestar esse livro
E Meu quando ela Deus. falou isso, eu já acendeu aquela luzinha, né? Eu digo, meu Deus, a pessoa que eu pensei me perguntando sobre o livro que o senhor me mostrou. E eu disse, sim, eu posso. E aí, eu não sei se ela lembra, mas aí ela disse assim, a gente podia fazer alguma coisa juntas. Pronto, só bastou ela dizer isso. Era só a confirmação que precisava. Aí, só precisava ela dizer isso pra eu criar coragem pra falar. E aí, eu aproveitei a deixa e falei. Já fui enchendo Bruna de coisas. Vários áudios. Muita coisa, porque eu sou bem... Intensa, intensa. Bem sanguínea, né? Vamos assim dizer. E me empolguei, eu digo, pronto, agora acho que... Achei a parceira. Achei. Não sabia eu que ainda precisava de muito mais coisas, né? A gente nunca imagina. Mas aí a primeira coisa, a Bruna tinha concordado. E foi maravilhoso, assim. Eu me lembro que naquele dia eu chorei. Falando com ela no telefone, eu já tava chorando. Porque eu sabia que de algum modo, sei lá, pra mim aquilo era como se tivesse confirmado no meu coração que não era algo do meu pensamento. Sim. Mas que algo que vinha realmente do Senhor. E aí ela concordou e nós, com uns meses depois, né, Bruna? Nos sentamos. Em janeiro desse ano, a conferência saiu em agosto, né? Agosto de... Agora, dia 30. Mas nós nos reunimos em janeiro, não é? Foi. Eu acho, janeiro. E ali a gente colocou umas coisas assim tão superficiais, né? Eu olhando hoje, lembrando. Mas ali começava, ali era a semente ali do projeto, né? De tudo que iria acontecer. E aí o Senhor foi mostrando, foi trazendo as pessoas. E o que foi lindo é que eu não sei que você faz parte também, né, Aline, do projeto. Você está na nossa equipe, glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz. E o contato foi feito por Bruna e eu não sei como foi, né? Nem perguntei. Mas assim, quando eu fui falar com Carmen, que é outra participante linda, maravilhosa do nosso projeto, é a nossa levita, né? Tá nos louvores. Meu Deus. E quando eu falei com ela, assim, eu apresentei muito superficialmente e ela disse assim, eu tô dentro. E eu disse, mas você sabe que a gente pode ir para qualquer tipo de lugar. Igrejas grandes, igrejas pequenas, qualquer lugarzinho. Eu sou daquela que vou para qualquer lugar. Ela, eu tô dentro. Ela teve a empolgação e eu disse, meu Deus, ela assim, ela comprou o projeto sem nem saber como é que ia funcionar. Eu disse, minha preocupação era com custos e eu disse, você cobra? E ela disse, não. E foi lindo. As pessoas foram chegando e as coisas foram acontecendo. E aí estamos aqui com a conferência Amor Cura. Isso é um pouquinho de como nasceu. E com o passar dos meses e dos dias e com tudo que aconteceu no dia 30, que foi muito especial, gente. Foi muito especial para nós e acredito para todas as pessoas que estiveram ali. Para nós da liderança foi assim impactante. Nós estamos impactadas ainda. E isso confirma que realmente não veio de mim. Esse projeto não é meu. Esse projeto é de Deus. Amém. Como eu disse na conferência, nasceu no coração de Deus para o coração das pessoas. Amém. Para o nosso coração, para o meu coração. E eu fico muito feliz com isso. Estamos já com a segunda edição da conferência, né? Vai acontecer dia 25 de outubro. Quem não teve a oportunidade de estar na estreia, poderá ter a oportunidade de dia 25 de outubro estar conosco. Nós vamos divulgar isso no Instagram da conferência. E eu queria ver com você, Bruna, como foi assim, porque assim, você foi usada por Deus para confirmar no coração de Juliana que ela podia avançar, que você já estava lá. Mas assim, o que foi que mais ardeu, mais queimou no seu coração quando efetivamente fez, não, vamos fazer algo a respeito desse livro? Bem, na verdade, começou em mim antes, mas eu não sabia o que era. Eu li um livro da mesma autora, só que era um outro livro. Tinha lido esse livro em 2023. E quando eu li esse livro, eu fiquei assim, eu tenho que fazer alguma coisa sobre esse tema. Porque eu era lendo o livro e me identificando. Mas me identificando, tipo, eu, 5 anos atrás, 10 anos atrás, por que esse livro não chegou às minhas mãos antes? Porque que essa palavra de Deus para mim não chegou antes. Mas eu queria tanto compartilhar isso com as pessoas, para que elas não tenham que passar por tudo que eu passei. E aí,
eu lembro de ter comentado com uma amiga nossa em comum, inclusive, que está em São Paulo hoje. Eu disse, amiga, esse livro, eu queria fazer tanto alguma coisa sobre ele, sobre essa temática, não sobre o livro especificamente, mas sobre a temática. E eu não sei se eu vou fazer no Instagram, porque o único espaço que eu tenho para fazer isso talvez seja por aqui. Eu vou ver ainda, vou pensar. Mas guardei o projeto na gaveta e ficou. E aí, poucos meses depois, eu vi Juliane postando um story com outro livro da mesma escritora, numa temática um pouco mais focada numa temática específica, né, que era sobre a rejeição. Isso. E aí eu fiquei, mas não falei nada. Aí dias depois, eu não me lembro quantos, eu perguntei a ela se ela tinha esse livro, se era dela, e se ela poderia me emprestar. Pronto, aí foi praticamente isso. Aí foi quando ela disse que tinha um projeto. Um livro, eu tenho um projeto. E eu disse que a gente podia fazer alguma coisa sobre isso. Porque, na verdade, desde que eu tinha lido o outro, eu já tinha pensado em fazer algo sobre isso. E aí, quando Já ela era disse... o Senhor comunicando, né? Quando ela disse que o livro tinha impactado, aí meio que juntou. Só que antes disso, ela tinha tido um sonho comigo e ela nem lembrava. Eu tinha mandado. Não lembrava. Eu mandei o áudio, porque eu guardei. Tinha um sonho que ela vinha e ela me entregava alguma coisa. E eu ficava muito feliz com aquilo que ela estava me entregando. E aí meio que a gente juntou as peças e entendeu que... E Bruna estava muito bonita nesse sonho. Ela disse que eu estava radiante, foi. Eu me lembro... Eu não me lembrava mais do sonho, mas depois que ela relembrou, eu me lembrei. E ela estava com uma roupa azul muito bonita. Uma roupa azul. Uma roupa azul muito bonita. Uma maquiagem muito bonita. E eu acho que eu chegava, tocava assim nela. Não sei, eu não me lembro. Vou deixar ela contar. E aí ela dizia que me entregava alguma coisa. E aí quando eu mandei os áudios, acho que eu mandei áudios para ela, sobre o livro e tal, vamos fazer alguma coisa. Aí ela começou Aí eu disse, eu quero. Vamos orar, mas eu quero. Tipo, aquela alegria inicial veio, mas eu digo, vamos orar, né? E aí a gente teve essa alegria, mas aí depois meio que adormeceu, não foi? Porque as demandas, as outras coisas, enfim. Mas nasceu assim. Nasceu antes no meu coração e antes no dela, mas a gente só entendeu que era junto nesse momento. Entendi. E qual é a principal, deixa eu ver aqui, a principal missão da Conferência Amor Cura? Porque Deus falou com vocês, entregou isso, entregou o tema, né? O livro. E quando vocês começaram, se reuniram assim, não, vamos fazer. Mas qual é a missão específica da conferência? Bem, para mim, no início de tudo isso, né, eu pensava na restauração das pessoas. Pessoas que estão, na verdade, né? Tem muitas pessoas. Nossa, como tem, gente. Muitas pessoas com coração ferido, oprimidas, deprimidas, cansadas, abatidas, tristes, amarguradas. E isso não afeta só a pessoa em si, porque afeta todos que estão ao redor. Não é só a pessoa que sofre, mas ela faz com que todas as pessoas que estão ao redor dela sintam de alguma forma, não só no sofrimento, mas às vezes as pessoas que estão ao redor são maltratadas, são criticadas, às vezes não compreendem, são atacadas. Então sofre todo mundo. E quando eu pensei nesse projeto, inicialmente, na verdade não foi o que eu pensei, o que veio ao meu coração foi a restauração. A restauração de corações, a restauração de vidas, a restauração da identidade das pessoas, porque Deus criou o homem Deus fez o homem com um propósito, e o propósito do coração de Deus não é que as pessoas estejam doentes. Não é que as pessoas olhem para si e achem que elas são... que elas refletem e que elas são a dor que elas sofrem. Deus não deseja isso para a vida do homem. Deus deseja que o homem seja feliz. E eu não falo da felicidade essa efêmera, não. A felicidade que eu digo é aquela que vem quando o homem ele consegue cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Porque somente assim é que o homem é verdadeiramente feliz. A gente pode... Eu acho que todas aqui podemos dizer isso com propriedade. Foi um mês bem intenso, o mês de agosto até o dia 30. Foi um mês que eu fiquei muito cansada, fisicamente, espiritualmente. Mas eu terminei aquela conferência ali em êxtase.
com muita alegria, porque eu havia atendido o propósito do Senhor. Então, Deus, ele deseja essa felicidade para o homem. Não é a felicidade de você conquistar algo material ou intelectual, uma posição, mas a felicidade que vem do propósito que Deus criou. Então, quando o Senhor trouxe isso ao meu coração, o Senhor trazia essa questão da restauração da sua identidade, sarar as feridas, as dores, ser curada. E à medida que a gente foi trabalhando nesse projeto, que a gente foi buscando ao Senhor, nós fizemos 30 dias de jejum, não foi, Bruno, em janeiro? E à medida que a gente foi buscando mais ao Senhor, porque eu preciso dizer que tudo isso aconteceu porque nós buscamos ao Senhor. Tudo isso só foi possível porque Deus, ele promoveu tudo isso, foi o Espírito Santo. A gente, mesmo com a equipe maravilhosa que nós temos, meninas muito talentosas, mas quem estava lá pôde ver e perceber que foi o Espírito do Senhor que esteve presente ali naquele lugar. Nós poderíamos até entregar algo muito bom, excelente, mas isso não ia fazer diferença na vida das pessoas. Ia ser uma apresentação que elas iam, exatamente, né? Bruna, E à medida que a gente foi buscando e orando, aí o Senhor começou a trazer para mim que esse projeto não era só um projeto de cura e restauração, mas um projeto também de salvação. Sim. Então, a conferência O Amor Cura, qual é a missão dela? Trazer restauração, trazer cura, restauração da identidade, quem somos em Cristo, mas também trazer libertação. E é tanto que na nossa conferência, na conferência, teve, inclusive dias depois nós tivemos notícias, né, de pessoas entregaram a vida a Cristo, tudo isso porque o Senhor esteve ali. Amém. Então, ele é o dono da conferência. A expectativa no coração é de que as pessoas sintam, assim, essa, digamos assim, essa unção liberada de libertação, né? Qual é, assim, a expectativa que vocês... Sim. Porque vocês esperavam o quê e o que foi visto, né? Qual foi a diferença, assim, da expectativa para o que foi visto, para o que aconteceu no dia 30? Na verdade, eu creio que o que nós vimos ali é o início de um processo na vida das pessoas, né? Sim. O que eu sentia quando lia o livro Liberte-se do Vício de Agradar as Pessoas. Um título comercial, mas o livro é muito profundo. Não fica só nesse título. Quando eu lia o que eu queria e eu me identificava, eu pensava, eu quero isso também para as pessoas. Eu queria muito que as pessoas entendessem que elas estão livres para agradar somente a Deus. Para servir, para amar as pessoas, para tratar com respeito, mas para agradar primeiramente a Deus e amar as pessoas porque Deus quer que elas façam isso, mas não porque elas esperam aprovação, reconhecimento, ou porque elas querem ser amadas pelas pessoas, né? Então, a minha expectativa era que a mesma cura que Deus ministrou ao meu coração ao longo de um processo, não foi num evento específico, não foi, mas houve um processo. E eu queria que as pessoas, pelo menos, dessem o pontapé, né, o primeiro passo, para que esse processo também ocorresse na vida delas. Minha expectativa é essa. Eu sei que ali foi lançada uma semente. E eu sei, né? Eu prego muito sobre a parábola do semeador, por causa do livro que tenho sobre isso. Então, eu sei que a semente foi lançada, que nós dedicamos o nosso melhor para que a semente fosse lançada. Deus fez a parte dele lindamente, mas as pessoas também precisam abraçar essa semente, elas precisam encarar os processos. Então, a minha expectativa sempre foi de que o mesmo processo que eu experimentei, que eu pudesse ali lançar essa sementinha, né? Que a gente pudesse lançar essa semente e as pessoas pudessem entender. Nossa, eu posso viver em liberdade, em novidade de vida. Eu não estou aprisionada, né? E não é a prisão física, né? Porque Paulo, mesmo quando estava na prisão, ele estava se alegrando. Bem Roliane ressaltou aqui, não é a felicidade aqui dessas coisas do mundo, mas é uma felicidade que está dentro de você, independentemente de qualquer circunstância. Então, é por isso que eu acredito que a conferência também é evangelística, porque traz isso, né? Essa necessidade de você precisa entregar a sua vida a Cristo para você viver essa felicidade plena, né? Que independe de circunstâncias. E você falando, Bruna, como nós estamos começando o mês de setembro, né? Tem a campanha do Setembro Amarelo, então é como se aquele momento ali seja também para trazer esperança, né? A pessoa que vai até a conferência,
ela tem um entendimento iluminado pela palavra, né? Ela está em trevas, ela não encontra esperança, mas naquele dia, naquela tarde, noite, né, do dia 30, a gente pode ver que as pessoas poderiam olhar com esperança para o amanhã. Isso. Porque até então elas ficam... eu vivi até hoje assim, então não tem mais jeito para mim. Eu estou decretada, eu estou destinada a viver assim. E tem essa expectativa também, de que as pessoas poderem ouvir, iluminar o entendimento para que existe esperança para mim. Né? Existe esperança. Da mesma forma como vocês ministraram, como eu também levei meu testemunho, existe uma esperança. Nem tudo está perdido. Né? Nós temos uma âncora em que nos firmar. Agora, na prática, assim, vamos falar como é que funciona a estrutura da conferência, quantas palestras são, o que acontece, né? A parte prática. Quem pode começar? Quer que eu fale? Pode, fica à vontade, pode falar. Quando nós começamos desde o início, nós pensamos sempre em ter 2 momentos. Porque a gente sabia que se fosse fazer um dia só seria um evento longo, como de fato acabou sendo, foi um evento longo. Então a gente sempre pensou em ter 2 momentos. E aí a gente pensou em fazer uma sexta-noite, um sábado à tarde, ou de repente o sábado, tarde e noite. E só que até então, pelo menos o que a gente agendou, vai ser num momento só, né, Ruli? Mas inicialmente nós pensamos assim. Até para que as pessoas consigam ali também ir digerindo o que está sendo dito e meditando sobre aquilo. Mas a estrutura seria ter pelo menos 2 ministrações, pelo menos, né? Que foi como a gente fez. E pelo menos um testemunho. A gente até tem interesse de, quando puder, encaixar mais um. Porque eu acho... Você viu, né? Você levou seu testemunho e viu como as pessoas se identificam, como elas se veem, se enxergam ali. E eu achei interessante na questão do testemunho... às vezes a gente não quer contar o nosso testemunho, não quer contar o que Deus fez na nossa vida, porque a gente pensa, mas meu testemunho é tão simples. Sim. Não tem nada demais para eu contar. Eu não nunca sou uma ex isso, não, né? Não sou ex, né? Nunca bebi, nunca me prostituí, nunca matei ninguém. Então não tem graça. Isso aí não dá público, não chama atenção, ninguém vai... Confesso que eu pensei muito nisso. Não é? E às vezes as pessoas comuns ali viveram coisas tão parecidas com o que a gente viveu, e para elas também talvez sejam coisas que estejam escondidas no coração e elas nunca tenham acessado até aquele momento. Isso. Não é? Então, assim, a estrutura, a questão do testemunho, é importante sempre ter pelo menos um testemunho, porque eu acho que traz essa identificação, né? E aí umas 2 ministrações e louvor. E aí o louvor, a gente, foi incrível, né? Porque nós pensamos em alguns louvores, Deus deu a Juliana alguns e a Carla em outros, e no final a gente viu como tudo se encaixou com a mensagem, né? E foi bastante, assim, as pessoas receberam bem os louvores, né? Até quem não conhecia as letras, né? Porque ministrou, né? Os louvores eram bíblicos, de fato, de exaltação a Deus, e enfim. Essa questão também da estrutura da conferência, como a Bruna disse, né? A gente tinha pensado em 2 dias, não foi, Bruna? A gente pensou. Foi. Na verdade, isso a gente pode pensar até com a própria igreja, né? Quando a gente for agendar, porque isso depende também muito. Porque o que aconteceu? O dia 30, a estreia, foi algo da nossa responsabilidade, né? Da gente que estava na liderança do evento. Então, a gente fez aquela programação. E como foi um evento gratuito, a gente não tinha como dividir o evento em 2 momentos, porque daí as pessoas precisariam de uma refeição, de um lanche, de um coffee break. E aí tudo são custos, né? Sim. E a gente não, como o evento, né, foi gratuito, a gente não tinha como oferecer isso, porque o número de inscritos foi um número bem, bem alto. Então a gente não tinha como oferecer. Mas a partir de agora, né, nas igrejas onde a gente está recebendo os convites, né, para ir ministrar, aí a igreja é quem vai oferecer, né, vai organizar a estrutura. E aí a gente pode pensar, né, dependendo da estrutura, de como a igreja pensa também organizar o evento, e a gente pode fazer um único momento, né? Sim. E aí a gente poderia fazer, né, uma ministração e um testemunho para não ficar algo longo, como foi a estreia. Ou também pode ser 2 momentos, se a igreja quiser. Um momento à tarde e um momento à noite. Aí, nesse caso, teria que ter um lanche, um jantar, um coffee break, algo desse tipo. Ou
2 dias, né? Um sábado, domingo, uma sexta, um sábado. Porque aí a gente poderia trazer mais de um testemunho. E o interessante seria, né, Bruna, que a gente colocasse um testemunho de uma mulher e o testemunho de um homem. Isso. Sim, Porque interessante, existe, né? sabe, gente? Existe, foi criado um estereótipo de que parece que esse tema É só para mulheres. só alcança as mulheres, né? E a conferência não é só para mulheres, né? Não é só para Não, a mulheres. conferência não é só para as mulheres, a gente precisa frisar isso. É uma conferência para as pessoas, não houve nenhuma orientação do Senhor, nem para mim, nem para a Bruna, nesse sentido. Mas assim, eu entendo, né, porque existe, é cultural isso, né, eu digo que eu ainda quero estudar, por que as mulheres são as que mais oram, né, não é que as que mais oram, nesses eventos de oração, as mulheres estão em peso, círculo de oração, as mulheres estão em peso, né. Conferência, congresso. As mulheres estão em peso. Na nossa igreja, a gente tem um evento a cada 2 meses de mulheres. E assim, as mulheres vão em peso. Os homens tentaram fazer isso na nossa igreja, e eu acho que teve 2 vezes no ano. E foi pouquíssimos homens. Meu marido chegou e disse, eu não vou mais. Ficou incrível, né? Eu até estava comentando com um colega meu, e dizendo, eu vou estudar isso, porque entender por que as mulheres têm essa necessidade. Assim, elas buscam, elas se entregam mais. E realmente na conferência a maioria dos inscritos foram mulheres. Né? Mas então, os homens que foram, recebemos testemunhos de que foram profundamente impactados. Então, Isso. assim, eu acho que o Senhor só confirmou no nosso coração que não é uma temática só para mulheres. É porque ali, o que acontece? Inclusive, eu tinha vários exemplos durante a minha ministração que tocava especificamente a homens. Porque, enquanto eu preparava a ministração, o Senhor foi me trazendo os exemplos. Mas como o público era majoritariamente feminino, eu não ia ficar trazendo exemplos masculinos, não fazia muito sentido. Sim. Mas, com certeza, existem homens que precisam também receber a cura do Senhor. E prova disso foi que um dos primeiros que foi lá na frente foi um homem. Exatamente. Né? E ficou lá no meio, quando foi feito o convite para receber a Cristo. Eu não sei se ele já era cristão ou se ele estava ali num convite para receber cura, né, da alma. Mas foi um homem mesmo, foi um dos 3 primeiros. Eu lembro disso. E o próprio pastor, né, o pastor presidente da igreja, que ao final, o pastor Eliel, foi fazer a oração, ele mesmo mostrou que também recebeu. Então, não é só para mulheres, viu, minha gente? Não é só para mulheres. E daí a gente pode também pensar no caso de ser uma estrutura que a igreja diga, não, eu quero 2 dias, ou quero fazer manhã e tarde. Aí o interessante, né, que a gente já comentou, eu e Bruna, esses dias, de a gente levar um testemunho de uma mulher, né, que é a Aline, já está na nossa equipe, com um testemunho maravilhoso dela, e trazer um homem também como testemunho. Né? Nossa, vai ser muito bom. Que aí gera maior identificação, e aí certeza, a gente pode fazer tranquilamente, num primeiro momento, né, um testemunho, uma ministração, e num segundo momento, outro testemunho, outra ministração. Amém. E as igrejas que quiserem entrar em contato, como é que faz? Como é que elas entram em contato com vocês para poder ter essa conversa, para poder entender como é que funciona e para convidar? Pode ser pelo Instagram, né? O @amorcuraconferência. Algumas pessoas entraram em contato pelo direct do Instagram mesmo. E para quem não acessar esse Instagram, acho que nos conhece, ou conhece a mim, ou a Juliana, ou a Aline, né, ou a Carla, também podem entrar em contato. Mas para quem não nos conhece pessoalmente, nunca nos viu, pelo Instagram. @o Amor Cura Conferência, entra em contato e a gente vai explicar como funciona. O Instagram, as pessoas não se preocupem, porque a gente tem respondido, né, lá as mensagens no Instagram, porque tem muita gente que fica, né, no Instagram, não responde, né? Mas podem enviar mensagem lá no direct que a gente tem respondido sim, gente. A todos os comentários a gente tem tentado, né? Foi bem intenso esses dias, mas né? A gente tenta. Exatamente. E assim, uma mensagem que vocês gostariam de deixar para os líderes e as igrejas que estão ouvindo esse episódio, porque com certeza, se você que está ouvindo se interessou, mas você não é líder, você não tem tanta influência assim na sua igreja, mas você pode falar com o seu pastor, com a liderança, para levar essa conferência. Então, qual seria a mensagem que vocês duas teriam assim para levar ao coração desse pastor, dessa liderança, que com certeza
a maioria dos pastores já tem esse entendimento, já enxergam essa necessidade desse assunto. E, às vezes, pelas demandas deles, também não conseguem levar adiante um tema como esse, uma ministração como essa, que realmente precisa de um tempo específico, de um cuidado maior. E também, depois, até um pós, né? Um cuidado pós. Então, assim, qual seria a mensagem que vocês gostariam de deixar para esses líderes e pastores de igreja que entendem que precisam e que querem a conferência na igreja deles? Pode falar, né? Bem, se você é líder e tá, né, líder, pastor, enfim, e tá vendo esse episódio e tem interesse e entende ser uma necessidade da sua congregação, do seu grupo, é uma ministração nessa área, principalmente os líderes, aqueles que pastoreiam mesmo de perto, sabem que as pessoas têm muitas questões na alma e que muitas vezes não tratam, né? E não tratam, então ali as feridas escondidas, e como o Juliano bem falou, vão respingando nos relacionamentos essas questões. Então, se você tem interesse em levar, a primeira coisa que eu gostaria muito de desmistificar, porque a gente bota um título assim, o amor cura, não tem Deus no título, né? Aparentemente. Então é um negócio, é uma mensagem de autoajuda. Minha filha perguntou, mãe, é autoajuda? Não é autoajuda, é evangelho, é palavra de Deus, então só aquiete seu coração em relação a isso, porque nós ministramos, na verdade, o foco da ministração é mostrar que só em Deus as pessoas podem encontrar respostas, só em Deus elas podem encontrar a cura, só em Deus elas podem encontrar o caminho para sair desse lugar de dor em que ela fica ali, ela não consegue avançar, não consegue viver uma vida em que ela serve na igreja, em que ela ama o seu irmão, ela não consegue porque ela está ali perdida com as próprias dores. Então, se você tem interesse em levar isso para a sua igreja, você entende que é uma necessidade, então entenda que é sobre isso, né? A ministração, a conferência é sobre isso. E nós iremos, né, de acordo aí com a nossa agenda, que também não é moleza, né? Vida de mãe, funcionária, enfim. Mas, na medida do possível, nós nos esforçaremos para atender o seu convite. Ainda temos, não sei nem se temos ainda para esse ano, né? Disponível ainda. Na verdade, a gente tem em novembro, mas o pastor de São Paulo, Potengi, falou com a gente que vai querer, né? Mas até agora ele não deu uma data. Mas assim, ele disse que queria, não foi, Bruna? Então, provavelmente para o ano que vem. É que o ano já está encurtando. O ano já está acabando. A partir de janeiro, a agenda aberta. Então, no que a gente conversou aqui, a gente também pode deixar para a igreja, que ainda não conhece a conferência, que a conferência é uma ferramenta do Senhor para ajudar a tratar as feridas emocionais das pessoas que estão na igreja e daquelas que estão em casa, né? Como a gente até lá falou assim, tem pessoas que estão na igreja e outras estão em casa de tantas feridas, né? Desse sentimento de rejeição. Né? Os desigrejados. Por que tantos desigrejados? Então, a conferência também vem como esse instrumento de Deus, né? Para trazer luz, de novo, né? Vou repetir, trazer luz, trazer clareza ao entendimento que nem tudo vai ser tratado apenas assim, vamos orar. A gente precisa conversar sobre isso. E precisa ministrar sobre isso. E ministrar a palavra de Deus. Isso. Então, você que é pastor, você que é líder, tranquilize seu coração, como disse Bruna, porque é a palavra de Deus que é ministrada, é a palavra de Deus que é exaltada, é o poder do Senhor que opera na vida das pessoas, né, Juliana? Assim, isso. Existe esse entendimento muito claro, né? Eu estou falando do que eu vi a respeito de Bruna e Juliana, de estar ali como instrumento, né? Como vaso de barro, que carrega um tesouro muito precioso. E que foi derramado. Agora eu vou falar do que vi, né? Que foi derramado ali na vida das pessoas. Não tem, como vocês muito bem falaram, assim, não é sobre nós. É sobre o que o Senhor pode fazer. Vocês apenas foram um instrumento de Deus para enxergar a situação e não ser mais aquelas pessoas, mais uma daquelas pessoas que falam assim, a situação está difícil mesmo. O mundo jaz no maligno e é isso. Não. São pessoas que se inquietaram com a situação, que oraram, que buscaram a Deus entendimento. E o Senhor trouxe essa conferência e está sendo bênção para quem está participando e para você também que está aí, que está com o coração queimando, que deseja ter essa conferência na sua igreja. Amém? Então, eu queria saber de vocês, assim, um versículo, que vocês deixassem um versículo que já vá aquecendo o coração
né? Que já vá, quando a pessoa pensar nesse versículo, já faça associação com a conferência, porque em nome de Jesus essa conferência vai chegar em muitos e muitos lugares, como o pastor Eliel, né? Ele orou e profetizou e ministrou ali bênção que essa conferência vai levar restauração para muitas pessoas. Então, meninas, qual é o versículo, assim, que casou bem? Ou qual o texto? Qual foi a experiência que vocês tiveram, né, estudando para ministrar, na preparação? Fiquem à vontade. Amém. Aline, se a gente for, assim, existem muitas referências bíblicas, né? Acredito que tanto Bruna como eu, quando fomos preparar a ministração para a conferência, nossa, meu caderninho tá cheio de versículos, cheio. Mas tem um que, inclusive, a gente colocou no cartãozinho, né? Aqui, ó, gente, nosso cartãozinho, né? Que tá no Salmo 147:3, que diz assim: sara os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Então, Deus é aquele que cuida das nossas feridas, mas existe algo muito importante. Para que Deus ele cuide das nossas feridas, né? Nós precisamos querer. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. O próprio verso diz: ele sara os de coração quebrantado e cuida das feridas. Então, primeiro, nós temos que nos abrir. E esse entendimento, essa luz, ela vem com a palavra. Como você estava falando aí, né? Existem muitas pessoas que estão em casa, os desigrejados. E muitos dos desigrejados estão em casa até por conflitos que passaram dentro da própria igreja. Porque existe rejeição na área ministerial. E eu já me senti assim. Eu não cheguei a dar exemplos, mas eu passei por várias situações de rejeição. E o que foi, o Espírito Santo falava muito, puxava mesmo as minhas orelhas, dizia: olha, você não pode ter esse comportamento. Você não pode agir assim, porque eu sou mais importante na sua vida. Veja quem você é em mim. Você aceita em mim, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 6, que nós somos agradáveis, nós somos aceitos no amado. Então, o Senhor, ele nos aceitou primeiro. Então, assim, as pessoas, elas precisam ter a consciência, e a conferência, ela tem esse intuito de fazer com que você se enxergue. Por isso a importância do testemunho. Porque você, como você mesmo disse, né, que pensou que, meu testemunho não é aquele bombástico, né, que eu fui ex alguma coisa, ex isso. Mas muitas pessoas se viram no seu testemunho. Eu recebi no meu pessoal pessoas que leram o livro de Bruna e disseram assim: mas eu queria muito ouvir Bruna porque, poxa, que testemunho, e foi uma pessoa normal, eu vendo ela lá pregando, uma pessoa como eu. Sim. E aí precisa disso, das pessoas se identificarem, porque muitas pessoas acham que não, isso não é pra mim. Eu não tenho nada. Ou isso não é milagre. Isso não acontece comigo, não. Eu não tenho esse sentimento. E eu afirmo aqui, com muita segurança, que 90% ou mais das pessoas já passaram por algum episódio de rejeição. Na sua infância, nos relacionamentos, no ciclo de amizade, na escola, na igreja, no trabalho. Entendeu? E às vezes não é nem que foram rejeitadas, mas que se sentiram, porque às vezes tem até a diferença, né? Exatamente. Muitas não pessoas passou pela rejeição, você se sentiu por rejeitado. causa de atitude A ou B ou C, enfim. Por causa da identidade fragmentada. Da identidade. Né? É porque, como eu disse, né? Uma pequena semente, ela abre porta para que o diabo, ele governe a sua vida. Sim. E não precisa ser algo grandioso. A gente sabe que existem causas como os abusos físicos, abusos sexuais. Isso aí vai provocar um estrago na identidade da pessoa, em tudo. Mas uma pequena coisa, né? Uma pequena coisa, ela é suficiente para abrir portas. E se a palavra de Deus não trouxer iluminação, e se as pessoas não tiverem com a sua raiz firmada no amor, na aceitação, na verdade, na mansidão, na benignidade, se essa raiz não tiver fundamentada nisso, então o que vai gerar nessa pessoa são frutos ruins, infelizmente. Então,
a primeira coisa que vai acontecer, como Bruna disse, é um processo. Mas é necessário que as pessoas primeiro quebrantem o coração. Reconheçam, né? Reconheçam de que, não, eu tenho necessidade. Eu preciso que Deus me ajude nessa área. E aí sim o Senhor vai sarar e vai cuidar das feridas. Amém. Verdade. Eu lembrei aqui de um verso, eu até busquei aqui, porque eu gosto muito dele na versão NVT, que está no Salmo 37, verso 4, que é agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas eu gostei muito da nova versão transformadora, que diz assim, busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. E eu acho que esse verso tem tudo a ver com o que a gente ministra. Sim. E esse verso em nenhum momento, embora se possa até usar dessa forma indevidamente, ele não é um verso de barganha, não é eu busco ao Senhor e Ele me dá o que eu peço, não. Se eu busco no Senhor a minha alegria, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, porque meu coração já vai estar alinhado ao dele, né? Porque Deus é suficiente já. Porque Deus vai ser suficiente. Então, eu acho que é o resumo. Esse versículo, na verdade, resume muito do que eu contei lá na conferência. A sua alegria, a sua satisfação, as suas expectativas têm que estar em Deus, precisam estar em Deus. Eu sei que a gente vive num mundo material e a gente tem as demandas, tem as obrigações, tem os relacionamentos. E tudo isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Nós somos abençoados com relacionamentos, mas nós precisamos colocar no Senhor, né? Buscar no Senhor a nossa alegria, a nossa satisfação. E aí sim a gente vai conseguir ser uma mãe melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor, uma serva de Deus melhor, né? Enfim, isso vai fazer com que todas as áreas da nossa vida sejam afetadas. E se eu ainda tiver um tempinho, eu queria contar um pequeno testemunho. Que algo aconteceu acho que foi 2023, eu não tenho certeza. Mas foi depois que Juliano sonhou comigo vestindo azul e me entregando alguma coisa e eu estava radiante. Eu me lembro que eu estava num tempo que eu estava evitando muito convites. As pessoas me convidavam para ministrar e eu dizia, não, só se for assim, 1 a cada 3 meses. Porque minha vida... E eu sempre colocava dificuldades. E olha, eu já tinha passado por um processo pesado de cura. Deus já tinha restaurado muitas coisas na minha vida. Mas eu ainda colocava empecilhos para cumprir o ID dele na minha vida. E os empecilhos sempre eram assim. É porque a agenda do meu marido é muito cheia. Então eu não vou conseguir cumprir. Não, porque vai que no dia que eu me comprometer, ele também tem uma missão, tem um trabalho, tem não sei o quê. Não vai dar certo. Eu colocava todos os empecilhos do mundo. E aí, neste dia que eu fui ministrar, eu estava vestindo azul. E foi total coincidência. Foi total coincidência. Eu estava vestindo uma saia e um blazer azul. Nesse dia eu fui ministrar e eu fui no carro daqui para a Zona Norte, São Gonçalo do Amarante, dizendo assim, Senhor, é a última vez que eu aceito um convite. Porque tudo tinha dado errado. Foi muito conturbada a saída de casa naquele dia. Tudo tinha dado errado. Já saí tantas vezes assim. E eu disse, Senhor, é a última vez, eu não vou mais. Eu acho que não é isso que o Senhor quer para mim, porque sempre é muito pesado. E eu ministrei naquele dia. E quando eu ministrei, Deus falou muito comigo naquele dia. Eu não lembro exatamente como foi, mas Deus falou muito sobre a necessidade de prosseguir. Que não era para parar. E eu me quebrantei muito naquele dia ali. E a partir daquele dia eu fiz um compromisso com o Senhor de nunca mais dizer um não. A não ser em impossibilidades, né? Mas assim, eu não diria mais não. Eu vinha para o evento com uma sensação, com um sentimento, e naquele dia o Senhor falou comigo e ali mesmo eu já fiz um compromisso com Ele. E o que aconteceu depois deste dia e vem acontecendo e eu estou achando isso incrível, porque eu nunca imaginei que eu ia viver isso, é que sempre que eu tenho os eventos, e eu estou aceitando vários convites, inclusive, sempre que eu estou tendo os eventos, não é perfeito, a vida não está perfeita, sempre tem muitas demandas, inclusive no dia da conferência, que eu até estaria viajando, aí Deus abençoe, e ele nem estava, acabou dando tudo certo, mas sempre que eu tenho um evento tem um detalhe, mas eu estou sentindo uma alegria tão grande de ministrar, tão grande de levar a palavra, que aquelas demandas não estão mais afetando o meu desejo de ir, sabe? É porque você foi criada para fazer isso. Exatamente. Como eu falei, né? Propósito, né? Essa felicidade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, né? Você falou Jesus isso e me impactou muito quando você disse isso, Bruna, na oração, de fazer a vontade, porque
por quanto tempo mais a gente ia continuar calada, né? Até no domingo, minha mãe falou assim, minha mãe tinha falado assim, só que a Aline não ministra, para uma colega dela. E no domingo, aí ela falando assim, ontem ela falou do testemunho dela, não sei o que eu fiz. Aí outra pessoa comentou, eu fiz. Foram muitos anos de silêncio. Tá na hora de falar o que Deus fez. Porque, como Bruna falou, e quando eu estava pensando em apresentar vocês, eu fiz, meu Deus, só em contar a biografia delas duas já cansa. Mas Deus não chama desocupados, né? E Deus multiplica o tempo, e como o Roliane falou, é autorrenovável, né? A entrega é intensa, a gente sente o cansaço físico, emocional, espiritual, mas ao mesmo tempo o regozijo, eu acho que essa é a palavra que mais se encaixa, assim, é um regozijo, que é o cansada / feliz. Isso. Cansada / feliz, você então tá tudo deita certo. com aquela sensação de que eu fiz o que era para fazer, meu Deus. Pronto. Impressionante, assim, numa satisfação maior para mim. E olha que eu gosto de muitas coisas, mas assim, quando eu termino de ministrar, e aí eu preciso confessar, quando eu vejo as pessoas se rendendo, e eu vejo as pessoas, para mim não tem alegria maior, meu coração. É lindo de ver. E eu tô lembrando da roupa azul, do testemunho também, quando você foi falar de Ian. Sim. Né? Também, Bruna tava lá, toda de azul, toda linda. Toda de azul. E total coincidência, porque nada foi programado esse azul. E acabou sendo o azul a cor da conferência também, né? Isso foi. Mas Menina, enfim, Deus Deus falou em tudo. Falou em tudo. Deus purinho em tudo. Deus purinho em tudo. E é isso. Busque a sua Isso. satisfação no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Não vai ser do dia para a noite. Você vai viver processos, mas permaneça. Amém. E se você que está aí ouvindo tudo isso, essa conversa gostosa, né, que foi maravilhoso, né? A gente já está encerrando, mas assim, temos muito mais o que falar. Elas têm muito mais que ministrar ao seu coração, o coração da sua igreja. Então, se você ficou muito desejoso de conhecer mais sobre Roliane, sobre Bruna, sobre tudo o que aconteceu nessa conferência, que aqui foi uma palhinha mínima, do tanto que Deus fez naquele lugar, as pessoas que foram impactadas, que realmente receberam a semente de transformação, né? Que ali realmente foi o começo da nova história das pessoas, né? Tem pessoas que estavam ali em uma nova história de caminhada com Cristo, mas precisava de um renovo na sua caminhada com Cristo, né? Não é só a nova vida, teve pessoas que foi o primeiro passo com Cristo, mas tiveram pessoas ali que já vêm há muitos anos feridos e enclausurados, mesmo andando com Cristo, mas sem permitir que Cristo tocasse aonde estava doendo, com medo de ser tocado novamente e sentir dor, mas o toque de Jesus é o toque de cura, né? O toque de Jesus é o toque de transformação. Então, se você deseja, não fique só desejando. Entre em contato pelo @o Amor Cura Conferência. Roliane e Bruna vão tirar todas as dúvidas. Se também ficou com alguma dúvida e quiser botar nos comentários desse episódio, fique à vontade, que também eu agora na intercessão com a palavra e com a conferência, vamos ter o maior prazer e alegria de tirar suas dúvidas. E eu quero deixar para vocês encerrarem, deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que já participaram, que ainda vão participar. A vez é de vocês agora. Fala. Bem, o que eu quero dizer, né, minha gente, olha, meu coração é uma alegria tão grande por tudo, porque tudo isso é como a Bíblia diz, eu estou como os que sonham. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa. É a certeza de alegria, certeza de satisfação, de saber que você está no caminho certo. E o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo através desse canal, né, desse instrumento aqui de divulgação, é que se você tiver a oportunidade de participar da conferência, de dar uma olhadinha no nosso Instagram, fica à vontade. Existem lá vários momentos. Mas dizer a você que a cura e esse amor que cura, ele não está só disponível através da conferência, né? Ele está disponível para todos, porque Jesus já fez o maior sacrifício. Ele compartilhou esse amor, e o amor, né? Esse amor, ele cura. Esse amor, ele nos resgata, esse amor, ele nos liberta. E isso
está disponível para nós a todo momento. Então, quero dizer a você que você tem disponível para você o amor de Deus, o amor que cura, o amor que resgata a sua identidade, um amor que lhe preenche, um amor que faz você se sentir a pessoa mais especial do mundo, porque é assim que hoje eu me sinto. Onde tantas vezes eu me achava incapaz e me achava insignificante. Eu nunca fui a menina mais bonita da sala ou a mais popular da sala. Eu era, digamos assim, uma das mais CDF, mas não era nada muito atrativo, né, da sala. E então eu cresci muito com esse sentimento de que eu nunca seria algo muito importante, né? Que eu tinha nascido somente para estudar e tirar nota boa, e só isso. E hoje, depois que eu fui alcançada por Cristo e depois de tudo que o Senhor fez na minha vida, e eu passei, como a Bruna disse, não fui rejeitada por pessoas, mas passei por vários sentimentos de rejeição. E hoje eu me sinto a pessoa... Gente, não é convencimento. As pessoas podem olhar assim... Como ela é convencida, mas eu me sinto uma das pessoas mais especiais, porque esse amor de Deus, ele nos faz isso, e quando a gente tá no propósito, quando a gente tá no chamado, quando a gente entende quem somos em Cristo, né, quem somos nele, gente, a gente pode voar. Então, você saiba que você tem disponível para você esse amor. A conferência lhe proporciona isso, mas esse amor está disponível além da conferência, aí, né? onde você está agora, né? Aonde você está agora, né, Bruna? Bruna, se quiser dizer mais alguma coisa para finalizar. Ai, nem sei, eu já falei tudo. Mas assim, aqui ratificar, né, o que Juliano já disse, confirmar, assinar embaixo, dizer a você que você não precisa passar toda a sua vida só vivendo, só sobrevivendo, né? Empurrando com a barriga todas as suas dores, colocando para debaixo do tapete a sujeira que há na sua vida, no seu coração, seus pecados, as suas mazelas. Isso não é a vida que Deus projetou para a gente viver. Lógico, aqui eu não estou querendo dizer que a gente vai viver uma vida sempre um mar de rosas, não é disso que se trata, né? Aqui nós teremos aflições, teremos dificuldades, mas Deus também tem graça e tem bondade e tem presentes para os seus filhos. Então, se você já fez o seu compromisso com Cristo e você já é filho de Deus, tornou-se filho de Deus mediante o seu compromisso com Cristo, Ele tem uma vida plena para você. Não é uma vida livre de aflições, mas é uma vida em que você vai poder experimentar isso, você se sentir, não é se sentir especial no sentido de presunção, de orgulho, mas é sentir que o Criador, o dono do mundo, aquele que fez tudo o que existe, pensou em você e planejou você de maneira especial e colocou em você habilidades, dons. Você não está aqui por acaso, você não é um zero à esquerda, você não é alguém que não tem nada para oferecer. Deus colocou em você capacidade, dons, habilidades, e Ele vai usar você nessa área. Mas primeiro Ele precisa curar você. Amém. Ele precisa te curar. E para isso você precisa se render, se arrepender, e aí a cura do Senhor vai alcançar o seu coração. Amém. Eu falei que ia ser bom, não foi? Muito bom. Essa experiência de viver com vocês, de compartilhar com vocês aqui essa noite, né? Mas eu não sei que horas que você está assistindo aí. Mas o mais importante é que aqui são pessoas reais, que esse brilho nos olhos que vocês viram aqui de Bruna, de Juliane, nos meus também, esse sorriso fácil que sai agora, veio de uma exposição à palavra de Deus, uma exposição das feridas, uma exposição de vulnerabilidade mesmo diante do Senhor, e a gente se permitir que o Senhor, como sempre muito educado, Ele pergunta o que a gente quer, né? Como a gente aprende lá nas parábolas, nos relatos bíblicos, o que é que você quer que eu lhe faça? Perguntar isso para um cego. Mas fazia sentido essa pergunta. Então, que você não apenas ouça esse episódio, que você não apenas vá a uma conferência, mas que você se exponha à palavra de Deus, se entregue ao Senhor, como as meninas já falaram, receba a cura e viva em plenitude, porque temos muito o que fazer aqui e só é possível servir com alegria, viver com alegria, amar verdadeiramente através da cura que somente o Senhor tem para nos dar, porque o amor é uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus, e Jesus cura.
Amém. Eu sou a Aline Moura, esse é o episódio 60 do Com a Palavra Podcast e a gente se vê nos próximos episódios. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.